Concursado? É, meu filho, concursado. Professor, não passei no concurso? Sonhe alto, meu filho, sonhe alto. A sua hora vai chegar, tá certo? Bora, compadre, sem desculpinha. Professor, mas hoje eu tô triste. Tem que estudar. Mas eu tô muito feliz. Tem que estudar. Ah, mas eu tô, sei lá, tem que estudar. Não cala a boca, tem que estudar. Tranquilo? Tem que estudar. Depois que você passar, acabou, parceiro. Acabou, acabou. Se quiser rasgar o livro, rasgue. Faça assim, faça um churrascão. Me convide, claro. Pegue assim todas as apostilas, todos os livros e queime. Depois que passar. Até lá, você não pode desistir. Nada é fácil para ninguém, tá certo? Vambora. Foco, força e fé. Aí, meu filho, passa aí. Isso. Nos séculos 16 e 17. Vai dar certo aqui a canetinha. Ô, caneta doida. Vai, meu Deus. Vai dar certo. Vambora. Destaque a frase que contenha a mesma função do termo destacado no texto. Flau, qual é o termo destacado no texto? Nos séculos 16 e 17. Nos séculos 16 e 17, nós chamamos de adjunto adverbial de tempo. Logo, o que ele quer? Ele quer que você marque o que está em negrito que possa ser um adjunto adverbial. Não precisa ser de tempo, basta ser adjunto adverbial. Vamos lá. Viajei de trem, não gosto de trem, não duvide de mim, não concordo com você. Com você, aqui é um objeto indireto. Não duvide de mim. De mim é um objeto indireto. Não gosto de trem. De trem é um objeto indireto. Só sobrou o gabarito A. Professor, viajei de trem. De trem eu posso chamar de quê? Há uma pequena polêmica. Alguns gramáticos dizem que pode ser adjunto adverbial de meio ou adjunto adverbial de instrumento. Tem gramático que separa o meio do instrumento. Professor, se caísse numa prova A, meio, B, instrumento, como é que eu faria isto? Boa pergunta. Olhe pro tio Flau, olha pra mim. Vamos supor que caia assim, A meio, B instrumento. O que você faz? Geralmente, o meio é o transporte ou meio de comunicação. E o instrumento é o objeto. Vamos lá. Escreveu a lápis. A lápis é um adjunto adverbial de instrumento. Chegou de trem, o trem é um transporte. Então é um adjunto adverbial de meio. Só se cair separado. Se cair junto, marca junto. Pode cair como? Como a banca quiser. Tranquilo? Então, qual é o gabarito da questão 01? O gabarito é o item A de amor. Beleza? Próxima. Vambora. Os estados e a União não têm recurso para coisa nenhuma. Quem não tem recurso para coisa nenhuma? Os estados e a União. Os estados e a União, a gramática chama de sujeito. Tranquilo? Vambora. Marque a frase que o termo destacado tenha a mesma função do termo destacado no texto acima. Tranquilo? Vambora. Duvida-se de tudo hoje em dia. Vendeu-se tudo hoje em dia. Come-se bem aqui. Come-se bem aqui uma bela feijoada. Vamos voltar então. Duvida-se de tudo hoje em dia. De tudo não pode ser o sujeito. Por que não? Porque tem a preposição
de. Tá vendo? Então, entre aspas, não haverá sujeito preposicionado. Olha pro Flauzino. Tio Flauzino, diga parceiro. Você falou que não há sujeito preposicionado. Isso. Tem algum gramático que discorda? Sempre tem. Diga um, claro. Evanildo Bechara. O Evanildo Bechara, ele diz que pode sim haver sujeito preposicionado. Mas isso cai mais em ESAF, tá? Na banca ESAF. A grande maioria dos gramáticos diz o quê? Que não haverá sujeito com preposição antes. Tranquilo? Foco na lousa. Vendeu-se tudo hoje em dia. Hoje não pode ser o sujeito. Por que não? Porque hoje é um advérbio de tempo. Professor, quer dizer que advérbio não pode ser sujeito? Polêmica. Olha para o Flauzino. Alguns gramáticos, como Evanildo Bechara, Eneida Bonfim, Cláudio César Henriques, eles dizem que advérbio pode ser sujeito. Como assim? Moro em Fortaleza. Ponto. Aqui é muito bom. Aqui é o sujeito e é um advérbio. Porém, está se referindo a Fortaleza. Tranquilo? Porém, na grande maioria, o que a banca diz? Das bancas, o que elas dizem? Que advérbio não pode ser sujeito. A não ser que a banca queira fazer com você uma pegadinha, aí tudo bem, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Advérbio não vai ser sujeito. Já caiu em prova, mas tem que ter cuidado, tá certo? A maioria das provas diz o quê? Que advérbio não pode ser sujeito. Quem é que diz que pode? Bechara, Eneida Bonfim e um cara chamado Cláudio César Henriques. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Come-se bem aqui. Opa! Aqui é um advérbio de que, pessoal? Lugar. Muito bem, crianças. Advérbio de lugar, logo não vai ser sujeito. Come-se bem aqui uma bela feijoada. Come, nesse contexto, é um verbo transitivo direto. Vem acompanhado do se. Então, uma bela feijoada é o sujeito. Olha o bizuzinho. Come-se o que aqui? Uma bela feijoada. Tem o verbo, tem o se, e o verbo respondeu o que, ok. Então, a resposta nós chamaremos de sujeito. Gabarito é o item D de doido. Tranquilo? Beleza? Tá valendo? Tá valendo. Marque a frase em que a conjunção das frases abaixo tenha o mesmo sentido da conjunção destacada no texto. Opa, é o se. Geralmente, o se, ele vai ser, em primeiro lugar, condicional. Depois de condicional, ele pode ser integrante. E depois da integrante, ele pode ser, por incrível que pareça, causal. Tranquilo? Beleza. Vamos voltar ao texto. Se o Estado abdicar de uma dessas funções. Ó, se abdicar. Se é uma hipótese. A hipótese também pode ser uma condicional. Olha para o Flauzino. Olha para mim. O se, ele pode ser hipotético. Logo, ele pode entrar na condicional. Segundo Napoleão Mendes de Almeida. Gramática metódica, editora, não vou falar, porque eles não me dão R$1 para falar nada. Tranquilo? Beleza? Beleza. Então vamos lá então.